Venha hoje habitar no nosso coração, venha hoje habitar neste santo e divino lugar. Derrama o teu Santo Espírito sobre cada um de nós e que cada um possa sair transformado e mais cheio de Ti. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia a todos os irmãos. Se possam sentir bem na casa de Deus. Quero dar as boas-vindas a todas as visitas. Graças a Deus que a igreja está cheia. Quero dar também as boas-vindas e um feliz sábado àqueles que nos veem através da internet. Vamos então dar início ao culto desta manhã, cantando as estrofes do hino número 14. Pedia agora a todos os que pudessem fazer-se se ajoelharem para orarmos. Senhor, é com grande júbilo no nosso coração, Senhor, que te adoramos neste momento. Te prestamos reverência também através da nossa oração. Neste sábado especial, Senhor, te queremos agradecer também pelo projeto, Senhor, pelo sonho que alguém teve, Senhor, de educação adventista. Sabes como, Senhor, por esse mundo fora, milhares de crianças, Senhor, ouviram falar do Deus de amor que Tu és. Tiveram o exemplo, Senhor, de pais, professores, amigos, colegas, funcionários, que tentaram mostrar, Senhor, o grande Pai que Tu és, também para eles. Senhor, vem ser com essas crianças que algum dia na sua história ouviram falar de Ti. Vem, Senhor, ser uma solução para elas nos seus momentos de dificuldade, assim como também és para cada um de nós. Neste momento, Senhor, com grande alegria e em grande festa, Senhor, queremos ouvir as Tuas palavras através, Senhor, do Tiago. Vem, Senhor, nos ajudar a compreendê-las. Vem, Senhor, nos motivar para podermos falar aos outros de Ti e também a estes pequeninos, em nome de Jesus. Amém.
chegou um momento de louvarmos a Deus com os nossos dízimos e ofertas, começando primeiro com as crianças. Querido Jesus, obrigado por as ofertas, ajuda que o resto do dia corra bem e abençoa-as. Em nome de Jesus, amém.
Gostaria de dar novamente as boas-vindas ao Tiago Alves. É um prazer e um privilégio tê-lo aqui conosco neste dia. O Tiago é formado em História da Arte, é também docente no Colégio Adventista de Oliveira do Douro e é atualmente o diretor do Departamento da Educação, que supervisiona então a rede escolar adventista em Portugal. É ele a palavra. Muito bom dia. Cumprimento as crianças, em primeiro lugar, os jovens, as irmãs, os irmãos da Igreja do Funchal. Cumprimento também aí aos irmãos da Igreja do Caniço, a Igreja de Porto Santo e todos aqueles que estiverem e que se juntam a nós via internet nesta manhã de sábado. Sabem que são muitos os motivos para nos alegrarmos nesta manhã e agradecermos a Deus pelo facto de estarmos aqui. Dos muitos motivos eu destaco dois. O primeiro deles é extremamente emotivo, porque foi nesta igreja que há cerca de 5 décadas atrás, então o casal pastoral, pastor Fernando Mendes e sua esposa, e juntamente com as suas 2 filhas, aqui estiveram, e para mim é um privilégio voltar àquela que foi a igreja que recebeu os meus avós e a minha mãe, isto há cerca de 50 anos atrás. A propósito, saudações cristãs da Eunice e da Lena, da minha irmã, da minha mãe, aliás, e da minha tia, sua irmã. O outro motivo que me alegra imenso estar aqui é porque podemos celebrar juntos o Dia da Educação Adventista. E, meus irmãos, minhas irmãs, que fantástico é estar na igreja, numa das poucas igrejas do nosso país, que abraça aquele que é o sonho, aquela que é a visão de educar para a eternidade as suas crianças e os seus jovens. Esta é uma das igrejas que faz parte das 7.820 escolas adventistas em todo o mundo. Diariamente são educados nos princípios do Senhor mais de 1,5 milhão de alunos. E aqui estão alguns deles. E eu louvo a Deus, dou graças a Deus por isso e agradeço em nome de Deus a esta igreja que continua e desafio, que continua a alimentar este sonho, esta visão de educar para a eternidade estas crianças e estes jovens. Sabem que o Dia da Educação, que todos os anos se celebra, ela é uma oportunidade para nós percebermos, relembrarmos talvez, a importância de cooperarmos uns com os outros na educação para as crianças. A cooperação saudável que se quer que exista entre o lar, entre a família, entre a igreja, com os seus mais diversos departamentos e ministérios, e claro está, com uma escola adventista. E louvemos a Deus neste dia de sábado, não só neste culto de sábado, mas também no programa da tarde, na Escola de Pais, mas louvemos a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de podermos o servir, educando para a eternidade estas crianças e estes jovens. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, durante este ano, ela está direcionada, ela está focada no serviço. E, prezadas irmãs e irmãos, que outra melhor forma de servirmos esta do que educarmos as nossas crianças e os nossos filhos nos princípios do Senhor. Se fomos chamados a servir, continuemos então envolvidos a proporcionar a estas crianças, a estes jovens, este caminho, este percurso de descoberta de Jesus Cristo nas suas vidas, este seu amigo tão importante e especial. Se olharmos para a história da Igreja Adventista, e já vimos ali um pouco da história naquele vídeo a promover as nossas missões, mas se olharmos para a história do movimento adventista nos seus mais de 150 anos, algo é inassociável. O evangelismo, o crescimento da Igreja com a educação. Porque a educação e o evangelismo, a educação e o crescimento da obra, elas estão interligadas. E que bênção é, na Ilha da Madeira, nós podermos garantir este casamento perfeito, esta conjugação de esforços, esta parceria que se quer saudável entre escola, entre famílias e entre a própria Igreja. De forma que eu agradeço imenso na figura do pastor Rui Bastos, nos oficiais da Igreja, no secretário de Educação, na direção e no corpo docente e não docente do Externato Adventista do Funchal,
por esta oportunidade que temos de celebrarmos juntos o Dia de Educação 2016. Não me esqueci de vocês. É chegado o momento de chamar aqui as crianças. Eu vou pedir a todas elas que possam vir para aqui, pedir autorização para descer à igreja. Vou pedir a todas as crianças que possam vir ocupar o vosso já habitual lugar, mesmo aqueles que estão ao colo dos papás, das mamãs, dos avós. Sintam-se convidados agora. Venham para aqui. Estás bom? Tu lembras-te de mim, dos rebentos, hein? Venham todos para aqui, estamos à vossa espera. Extremamente importante. Podem sentar, é melhor se sentarem. É preferível, é preferível. Eu também me queria sentar à vossa beira, mas onde é que eu vou fazer? Eu vou-me pôr aqui de joelhos, não há problema. Eu trago-vos uma história que já se passou há muitos, muitos anos atrás. Um professor pegou num grupo de alunos, um professor já idoso, muito experiente, um rabi. Um professor que levou os seus alunos numa visita de estudo. Gostam de visitas de estudo? Foste! Ui, espetacular! E ele levou-os a uma visita de estudo. Ninguém sabia para onde ia. Estavam entusiasmadíssimos. Mas ficaram desiludidos. Porque, afinal de contas, quando chegaram àquele lugar, era um lugar conhecido por todos. Era uma cozinha. O professor traz-nos a uma cozinha. Mas porquê uma cozinha? Sabem que havia uma particularidade. Esta turma, ela trazia crianças de várias idades. Então, uma criança mais velha, um aluno mais velho daquele professor, a convite dele, trouxe algo de especial para aquela aula especial. E o professor diz, aluno mais velho, traz-me essa ânfora que aí está num canto. E o aluno mais velho trouxe a ânfora. Onde está o aluno mais velho com a ânfora? Aí está aqui o aluno mais velho com a ânfora. Ok. Quem é que ia trazer a ânfora? Eras tu. Então tu vais trazer a ânfora. Então o aluno mais velho trouxe uma ânfora. E os alunos todos, olha, nós conhecemos. A minha mãe guarda aqui água, guarda aqui azeite. E outros diriam, pois, alguma até guarda aqui umas sementes. Tantas utilidades. Mas o professor, muito calmamente, deixou que todos se calassem e disse assim, sabem, alguns dos alunos que aqui estão são como uma ânfora. Tudo entra dentro das suas cabecinhas e fica lá guardado. Coisas boas, coisas más. Mas tudo quanto aprendem, fica aqui dentro, fica gravado na mente. E os alunos começaram a pensar, sim, é verdade, alguns de nós são como ânforas. E colocaram a ânfora lá no meio daquela sala. Depois ele convidou outro aluno mais velho que trouxe, olha, vejam bem, um funil. Conhecem todos este funil? Este é um grande, grande funil. E os alunos começaram a olhar, olha, pois a minha mãe usa tudo o que entra por cima deste funil. O que é que acontece em baixo? Sai. Tudo o que entra, sai. E o professor, muito sabiamente, muito calmamente, disse, sabem, meninos, alguns de vocês, alunos, são como este funil. Tudo o que entra não fica reservado. Esgota-se. Sai num instante. Pode demorar um tempo, mas tudo quanto parece que entra na mente, parece que sai. Sim, há alunos, concordaram todos eles, que são assim. Parece que esquecem as coisas tão rápido, tão facilmente. Bem, o entusiasmo estava grande. Afinal, a ida àquela cozinha estava a trazer aprendizagens inesperadas por parte daqueles alunos. Há mais um aluno mais velho. E esse aluno mais velho vai trazer um coador. Eu também já vi um coador lá na minha cozinha. Pois, a minha mãe até usa. O da minha mãe é diferente deste. É um coador de pano. E geralmente quando ela põe no coador de pano, parece que só fica aqui o quê? O que não interessa. O líquido escorre, mas depois o coador só retém o que não interessa. E os alunos começaram a preencher, olha, a pensar, não me digas que o professor vai dizer que também alguns de nós, por vezes, somos alunos coador. Pois, e acertaram. E disse assim o professor, alguns de vocês
O que aprendem e o que retêm, os conhecimentos que ficam, são só as coisas más. Parece que as coisas boas não ficam retidas. Alguns parece que só retêm o que é supérfluo, o que não interessa, o que não é essencial. Aqueles alunos estavam realmente a concordar com aquela lição especial, mas a lição não se ficou por aqui. Até que um aluno mais velho traz uma peneira. Uau, sim, eu já vi a minha mãe e os meus avós com esta peneira. Ela tem tantas utilidades. Por exemplo, já vi o meu avô colocar para aqui muita terra e identificou somente uma semente. E algum aluno disse, sim, claramente me lembro, há uns tempos atrás, eu ter um vaso de terra e ser colocado aqui o vaso de terra. Pois, sabem que todos vocês vão levar este vaso de terra hoje. E dizia aquele menino, eu lembro da minha avó despejar aqui um vaso de terra, abanar a terra, para descobrir uma semente. Depois ela até cultivou aquela semente, tratou dela e ela cresceu. Vocês hoje também vão levar um vasinho destes, uma semente, e vão cultivar, e vão regar, e vão cuidar dela. Mas o que aquele professor deixou aquela menina falar, e ele disse, bem, é bem verdade que tu viste um familiar teu a usar a peneira para essa utilidade. Mas eu vou-vos dar uma outra grande utilidade da peneira. A peneira permite-nos, colocada aqui em cima a farinha, retirar o que melhor tem a farinha. E ele disse, prezados alunos, todos vocês podem ser alunos ânfora, funil, coadores, mas tentem ser alunos peneira, em que vão peneirar os vossos conhecimentos, as vossas vivências, as vossas experiências. E no final de contas, o que fica aqui retido é aquilo que é essencial, aquilo que é verdadeiramente importante para a vossa vida. Portanto, o ano está a acabar, as férias estão a chegar, mas logo em setembro retomaremos as aulas. Sejam esta semana, sejam sempre ao longo da vossa vida, alunos peneira, que retêm somente o conhecimento que é verdadeiramente importante e essencial e prioritário para as vossas vidas. Vamos voltar para o lugar dos papás? Vamos em silêncio voltar para os vossos lugares e vamos escutar agora, participar no restante deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A pergunta que se impõe nesta manhã de sábado é perceber que tipo de estudantes fomos nós um dia e que tipo de estudantes, uma vez que aprendemos para a vida inteira, somos nós hoje. Permitam-me ir um pouco mais além. Que tipo de estudantes queremos nós que os nossos filhos, os nossos netos, as crianças e jovens que aqui estão sentados, e nós, enquanto educadores delas, porque enquanto membros desta igreja, nós partilhamos desta responsabilidade. Todos nós somos educadores. Que tipo de aprendizagem estamos nós a proporcionar? Que educação estamos nós a garantir? A ilustração que vos trouxe às crianças e que trouxe a cada um de nós, ela é baseada no Talmud, neste livro importante para a religião judaica. Aqui estão contidas as discussões rabínicas, conselhos sobre a lei, sobre a ética, sobre os costumes e sobre a própria história do judaísmo. Entre as muitas ilustrações, entre os muitos conselhos contidos no Talmud, há um que está associado à nobre tarefa da educação. O sábio sempre quer aprender. O sábio sempre quer aprender. O néscio sempre quer ensinar.
E permitam-me o atrevimento, e cada um de nós considera-se no campo da educação, considera-se um sábio que quer aprender, ou que considera-se um néscio que pensa que já tudo sabe e só quer é ensinar. O que podemos concluir destas duas pequenas ilustrações introdutórias? O Talmud ensina-nos a sermos sábios, a desejarmos aprender continuamente e que devemos peneirar o nosso conhecimento, devemos peneirar as nossas experiências, devemos peneirar as nossas vivências. E tal ideia é de forma sábia nos transmitida pelas Sagradas Escrituras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Todos conhecemos esta passagem bíblica. Examinem tudo, e assim guardem o que é bom e fujam de tudo o que é mau. Vejam este sábio conselho bíblico. Examinem tudo. Peneirem o vosso conhecimento. Apenas retenham o que é bom e tentem se livrar, tentem fugir de tudo quanto é mau. Sim, enquanto adventistas do sétimo dia, presumíveis mordomos do conhecimento, precisamos deste pressuposto. Devemos aprender continuamente, devemos examinar tudo, retendo o bom e fugindo daquilo que é mau. Estamos nós a ser verdadeiramente mordomos do conhecimento que possuímos, enquanto povo remanescente, enquanto o povo da palavra? Estamos nós a viver e a aplicar esse conhecimento? Ou ele é um conhecimento meramente teórico e não é nada, mas mesmo nada prático? Como estamos nós a educar os nossos filhos? Talvez alguns dos irmãos, algumas das visitas, se estejam a interrogar porquê da designação de mordomos. Todos estamos habituados, até estamos formatados, quando ouvimos falar em mordomia, em ouvir falar na gestão equilibrada dos nossos bens, na gestão equilibrada dos nossos tempos. Mas este conceito ele é mais abrangente e convida-nos a sermos mordomos, a gerirmos bem os nossos relacionamentos, a gerirmos bem a nossa forma como comunicamos com o nosso próximo. Mas convida-nos a refletirmos sobre a forma como gerirmos os nossos conhecimentos, como construímos os nossos conhecimentos e como transmitimos os nossos conhecimentos. Estamos nós a ser fiéis mordomos do conhecimento transmitido por Deus e na tarefa de educarmos os nossos filhos? Permitam-me algumas definições. Em primeiro lugar, vamos definir conhecimento. Deriva da palavra em latim cognoscere, ato de conhecer. É um ato de aceitação, é o efeito de conhecer. É ter a ideia ou a noção de alguma coisa. Conhecimento também pode ser saber, também pode ser instrução, também pode ser informação. E como a fronteira é pouco definida entre estes conceitos, na nossa mente cria-se aqui desde logo uma grande confusão. Mas conhecimento é instrução, mas conhecimento é sabedoria, mas conhecimento é informação. Vamos tentar distinguir de uma forma rápida. Por exemplo, sabedoria. Sabedoria é o conhecimento aplicado com inteligência. Sabedoria é um dom. É o dom de discernir qual o melhor caminho a seguir, qual a melhor atitude a tomar. Já a instrução nos remete para um conjunto de indicações, para a utilização de algo ou então a síntese de como fazer alguma coisa. E já agora a informação. A informação é todo o conhecimento que é registado. Tudo aquilo que pode representar notícia, que pode ser comunicado. No passado, o conhecimento era algo de importante, era algo de fundamental. Mas esse lugar não é mais ocupado pelo conhecimento, mas agora é pela informação. Quão afastados já estamos do pensamento do político, do filósofo, ensaísta, considerado por muitos como o pai da ciência moderna, Francis Bacon, quando ele diz o conhecimento é poder. Estamos afastados dessa realidade. Hoje, o poder não é mais o conhecimento, mas é a informação rápida e permanente
e imediata que nós estamos habituados. Em síntese, o conhecimento é a soma de todos os pensamentos, das criações e das invenções. Sabem que há diferentes formas de conhecimento. Há o conhecimento sensorial. É aquele que é obtido através das nossas experiências sensitivas e fisiológicas. Há o conhecimento intelectual. Este pressupõe raciocínio, este pressupõe lógica. Há o conhecimento popular, ou se quereis, o conhecimento vulgar. Aquele que não impõe reflexão, resulta do senso comum, das tradições e da cultura dominante. Existe ainda o conhecimento científico. Este, sim, resulta da apuração e da racionalidade. Existe o conhecimento filosófico. Está ligado a ideias, a conceitos, à explicação da existência da vida humana. Existe o conhecimento religioso ou teológico, o que é fruto da revelação divina, o que resulta de uma fé. E, por fim, existe o conhecimento declarativo, aquele que se refere a coisas estáticas e paradas. Mas nós, como povo da palavra, segundo a compreensão que temos da Bíblia, existe mais um tipo de conhecimento, o conhecimento relacional. Todos nós conhecemos o significado bíblico de conhecer. A palavra conhecer, este verbo conhecer, implica, biblicamente, um ato relacional. Aponta para uma relação, seja com o nosso próximo, seja com o nosso próprio Deus. Neste contexto, é primordial um conhecimento relacional com o divino, mas que se torna evidente no comportamento humano. Permitam-me que repita esta reflexão convosco. É primordial um conhecimento relacional com Deus, mas que se torna evidente no nosso comportamento cristão. Quem conhece a Deus está perante um conhecimento muito mais vasto, muito mais amplo que o conhecimento sensorial, que o conhecimento religioso, que o conhecimento científico ou lógico. Quem está ou quem tem um relacionamento com Deus tem uma ligação efetiva, forte, coerente e duradoura. Sim, mas a pergunta que se impõe agora é esta: mas qual é a origem deste conhecimento? Que fontes existem de conhecimento? O que fazer com o conhecimento que possuímos? Provérbios 9, 10 é claro e aponta-nos a palavra do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está aqui a origem da sabedoria. O temor do Senhor é a origem do princípio da sabedoria. Ellen White, esta escritora cristã, que nós, adventistas do sétimo dia, muito respeitamos e muito lemos, e na matéria da educação muito tem para nos dizer. Segundo os escritos de Ellen White, esta escritora cristã, nós podemos encontrar o seguinte: o conhecimento verdadeiro tem a sua origem na fonte de toda a sabedoria. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E na revelação feita através de Jesus Cristo, das Sagradas Escrituras, da natureza e da iniciativa divina de colocar no ser humano uma abertura para o transcendente, permitindo-lhe ouvir o chamado de Deus. Assim sendo, as fontes do conhecimento são a Bíblia, a natureza e a racionalidade humana. Neste mesmo livro, ou no livro Educação, na página 17, Ellen White explica ainda o conhecimento da natureza, o conhecimento de Deus e do seu amor, as grandes verdades espirituais e a formação do caráter, integraram o primeiro currículo planeado por Deus. Vejam quão maravilhoso. Deus, o seu primeiro currículo, para a primeira das escolas, a escola do Éden, Ele claramente prepara as fontes do conhecimento, Ele próprio, a revelação dele próprio através da natureza. Mais tarde, das Escrituras, que devidamente inspiradas deu aos seus profetas. E claro está, acima de tudo, também mais tarde, pela própria vivência do seu único Filho, Jesus Cristo. Vejam, prezados irmãos e prezadas irmãs, prezadas visitas, quão afastados, infelizmente, nós já estamos deste ideal do Senhor, deste plano inicial para adquirirmos conhecimento. E estamos afastados deste ideal porquê?
porque somos seres caídos, porque somos seres corrompidos. E agora o nosso conhecimento, quer queiramos, quer não, ele é limitado, ele é finito. Tal situação, associada ainda à tendência natural de afastamento do Senhor, é ou não esta a tendência do mundo? É ou não esta a nossa própria tendência de que tudo parece estar a correr bem e que muitas vezes nos afastamos do Senhor? Mas há uma variável extremamente importante a juntar a estas: a ambição humana. E prezadas irmãs e irmãos, prezadas visitas, amigos, quando nós temos estas três variáveis, temos um conhecimento finito, estamos afastados de Deus e temos uma ambição desmedida e humana, nós claramente estamos numa condição de grande perigo, que a irmã Helena White nos chama a atenção. Estamos perante um conhecimento que nos trará glória, exaltação própria e permanente. Quando nos afastamos de Deus, podemos estar a cair no erro, na armadilha, de nos exaltarmos a nós próprios e estarmos desligados daquela que é a fonte de todo o conhecimento. Cuidado, prezado amigo e prezada amiga, cuidado com esta postura, tantas vezes velada, mas sejamos sinceros e concretos com nós próprios. Outras tantas vezes tão explícita e tão consciente. Num outro livro, fantástico livro, Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 16, a escritora cristã Helena White ainda nos diz: os que procuram a educação que o mundo tem em tão alta estima são gradualmente levados para mais longe dos princípios da verdade, até que se tornam mundanos educados. Quem se afasta de Deus e destas fontes do conhecimento tornam-se, fantástico, mundanos educados. Por que preço adquiriram a sua educação? Separaram-se do Espírito Santo de Deus. Preferiram aceitar o que o mundo chama saberes, em lugar das verdades que Deus confiou aos homens mediante os seus ministros, apóstolos e profetas. É chegado então o momento de nos questionarmos sobre o que fazer com o conhecimento que temos. Percebemos o que é o conhecimento. Que tipos de conhecimento existem? Qual a origem do conhecimento? E agora, o que devemos fazer nós com o conhecimento? Temos que ir mais longe. Não nos chega o Talmud, não nos chegam outros escritores cristãos. Temos que ir à origem, temos que ir às Sagradas Escrituras, perceber e encontrar a resposta a esta pergunta: que devemos nós fazer com o conhecimento que temos? Temos dois textos mais para ver convosco. Um texto do Velho e um texto do Novo Testamento. Convido-vos a abrirmos as nossas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo número 6. É um texto extremamente importante nas Sagradas Escrituras. É o Shema judaico. É um texto de uma riqueza. E esta manhã convido-vos a juntos viajarmos por este texto e dele retirarmos o máximo proveito possível. E diz a palavra do Senhor, livro de Deuteronômio, capítulo número 6, versos 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Antes de passarmos à análise deste importante texto, importa contextualizar estes versículos bíblicos. Importa identificar qual é o propósito de Deus e qual é o propósito do seu autor. E nós vamos encontrar resposta nos dois primeiros versículos deste mesmo capítulo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos,
que te ordeno, tu e teu filho, o filho do teu filho, todos os dias na tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Eis o conhecimento fundamental a reter. Os estatutos do Senhor, o caminho para a felicidade, o caminho para uma vida plena de sentido e de esperança. E o Shema, este texto bíblico que nós temos em mãos, ele é um conselho intergeracional. Ele é dirigido aos pais, ele é dirigido aos filhos, ele é dirigido a toda a igreja e a todos os profissionais de educação. Mas que conselhos são estes que estão encerrados aqui no Shema judaico? Em primeiro lugar, e vamos analisar a partir do verso 4, o Senhor nosso Deus é o quê, prezados irmãos e irmãs? É o único Senhor. Somente Deus e nada mais deve merecer a nossa adoração, deve merecer o nosso louvor. Sabem que o monoteísmo foi a profissão de fé para o povo hebreu e é igualmente para nós, adventistas do sétimo dia, que criamos na criação literal de 6 dias, de 24 horas cada. E que grande alegria, que grande louvor e satisfação nós podermos ver este Deus Criador, este Deus cheio de poder, que pela ação da sua palavra tudo criou. Quanto respeito, quanta veneração, quanta adoração merece este Deus. A Ele devemos tudo. Por isso temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Mas o texto continua e diz-nos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A palavra amar implica desejo, implica afeição, inclinação. Mas também a palavra amar implica a intimidade, a união entre duas almas. A relação que Deus espera e tem com os seus filhos é uma relação de verdadeiro e íntimo amor. O amor de Deus é o princípio fundamental da sua lei. E quando somos convidados a amar a Deus de todo o nosso coração, isso significa obedecer-lhe, de forma espontânea, em reconhecimento e em gratidão por tudo quanto Ele fez e faz por nós. Mas a palavra coração representa a fonte de ação. É também o centro dos nossos pensamentos e sentimentos. E o repto do Shema judaico é ainda amar-se de todo o teu coração, mas também de toda a tua alma e de toda a tua força. Segundo o Comentário Bíblico, volume 1, Comentário Bíblico Adventista, a palavra traduzida como alma denota a vida, mas inclui também apetites e desejos do corpo. Então, entende-se que devemos amar de toda a nossa alma, com todo o nosso ser. E a palavra força? Vejam, ama com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E a palavra força, traduzida como força, significa aumentar. Sim, o nosso relacionamento com Deus pode ser e deve ser experimentado e acumulado. Mas o texto prossegue. E na análise ao texto nós podemos ver que o Shema diz-nos: estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? Leiam lá comigo. Estarão no teu coração. Ou seja, estes mandamentos, estes estatutos que te asseguram sentido para a vida, esperança para a eternidade, estejam no teu coração, ou seja, estejam na tua memória. Mas sejam mais do que um conhecimento teórico, sejam um conhecimento verdadeiramente prático, sejam algo que seja praticável. E agora vem a parte do texto, não mais ou menos importante, porque todo ele é importante, mas para o qual nós, pais, educadores, devemos estar extremamente atentos. Tu as inculcarás a teus filhos. Que significado tem este verbo aqui, o verbo inculcar? Ele significa afiar, ele significa aguçar. Mostra-nos o quão grande é a responsabilidade de nós, enquanto educadores. Temos de afiar, aguçar, inculcar, educar as nossas crianças. E isto é uma tarefa, é uma responsabilidade que tem que ser, sem sombra de dúvida, incisiva.
intencional, um trabalho claro, um trabalho pautado pela excelência. Tu as inculcarás a teus filhos. Mas quando? Quando devo eu inculcar, educar, afiar, aguçar? Quando devo eu educar os meus filhos? E o Shema dá-nos as respostas. E delas falarás. Onde? Assentado em tua casa. Quando? Andando pelo caminho. Quando ainda? Ao deitar-te e ao levantar-te. De uma forma simples e direta, devemos ensinar os nossos filhos continuamente, a toda a hora, a todo momento, em qualquer lugar. É, no entanto, visível a importância de, em casa, os pais tomarem tempo para estarem com os seus filhos, para falarem juntos, para partilharem os seus sonhos, os seus projetos, os seus medos e as suas perplexidades. Mas a forma como o Shema nos indica é que é muito curiosa. Assentado. Ou seja, numa ocasião de pausa, numa ocasião de disponibilidade total. Uma pergunta para cada um de nós, para mim próprio. Qual será o momento de pausa? De disponibilidade total, em que estamos enquanto família assentados, com os nossos filhos, com a nossa família? Durante as refeições? Sim? Uma pergunta, com ou sem distrações por perto? Será que o momento de disponibilidade total que nós temos com os nossos filhos é durante o culto de familiares? Se sim, graças a Deus por isso. É um momento privilegiado para ensinarmos os estatutos divinos, para construirmos conhecimentos nos nossos filhos. Mas haverá, certamente, na vossa mente, várias respostas. Haverá outros lugares, outras ocasiões, em que nós estamos assentados no momento de pausa com os nossos filhos. A grande questão é, importa é que a televisão, o telemóvel, o tablet, o PC, a consola de jogos, a música, estejam desligados, longe das nossas mãos. Caso contrário, a nossa atenção, a nossa concentração, seja dos pais, seja dos filhos, ela é inteiramente condicionada. Bem, mas o Shema diz-nos, para além de educar os teus filhos, assentado em tua casa, também sugere que o façamos andando pelo caminho. Talvez poucos de nós se desloquem a pé. Provavelmente a maioria das nossas deslocações são feitas em transportes públicos ou em viaturas particulares e próprias. Seja como for, é-nos sugerido que os momentos que passamos com os nossos filhos, seja andando pelo caminho, entende-se, a pé, de carro, transportes públicos, esses momentos sejam de transmissão de conhecimentos. Momentos de diálogo, de reflexão, de partilha. Mas para que isso aconteça, para que esses momentos de partilha e de reflexão com os nossos filhos aconteçam, é preciso diálogo, prezados amigos e amigas. Interesse pelo outro. É preciso saber escutar. É preciso saber falar. É preciso saber amar. Mas o versículo vai mais adiante e diz: educarás os teus filhos ao levantar-te e ao deitar-te. Vamos começar pelo levantar-te. É pela manhã ou não que nós estamos frescos. É pela manhã ou não que a nossa mente e o nosso corpo, a não ser que não tenhamos dormido o suficiente e necessário, mas é ou não pela manhã que estamos frescos. É ou não pela manhã que estamos receptivos à influência divina. É por isso que pela manhã nós sentimos o desejo de dobrar os nossos joelhos e dizer: prezado Deus, abençoa-me neste dia. Abençoa os meus projetos, os meus sonhos. Sabes as vivências e os problemas pelos quais eu passo. Vive este dia comigo. E ou não este momento pela manhã, de individualmente ou em família ou em grupo, nós orarmos ao nosso Deus. Mas o momento do deitar é também um momento da introspeção do dia. Com os nossos filhos muitas vezes fazemos o balanço, a avaliação do dia. O que é que correu bem, o que é que correu menos bem. O que é que pela grande graça do Senhor pode ainda ser melhorado. Então quando o Shema nos diz: as inculcarás, estas palavras, os meus mandamentos, os meus estatutos, ao te levantar e ao te deitar, é porque são dois momentos extremamente importantes para nós o fazermos. Mas como se não bastasse, Deus desafia-nos a termos presente os seus mandamentos e as suas palavras, quer nas nossas mãos, vejam, as atarás como sinal na tua mão, quer diante dos nossos olhos, e te serão por frontal entre os olhos.
Precisamos, numa época e num meio de tão influentes e absorventes meios de comunicação e de entretenimento, percebermos que a Bíblia deve estar nas nossas mãos, que a Bíblia deve estar diante dos nossos olhos, deve ser lida, deve ser estudada, deve ser praticada diariamente. Mas sejamos honestos connosco mesmos. O que é que tem realmente estado em nossas mãos? O que é que tem realmente estado diante dos nossos olhos? O Shema termina convidando-nos a escrevermos nos umbrais da tua casa e nas tuas portas os preceitos e os valores divinos. É importante que na nossa casa, no nosso lar, um lugar onde Deus é convidado a entrar e a permanecer, que seja um convidado de honra, que se sente em casa. Temos nós lugar reservado para Deus nos nossos lares e nas nossas vidas? Deixamos o Velho Testamento. Vamos agora ao Novo Testamento. Muitos textos podiam ser lembrados para percebermos o que é o conhecimento de Deus e como devemos usar o conhecimento que possuímos. Mas vamos abrir no Evangelho segundo João, no capítulo 17, verso 3. Evangelho segundo João, capítulo 17, verso 3. Este texto, pela força que possui, pela projeção futura, nos poderá ajudar a perceber qual deve ser o nosso enfoque, qual deve ser a nossa maior meta. E diz João 17, 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sim, este é o principal dos conhecimentos que podemos possuir, construir nos nossos próprios filhos e membros e amigos. Deus é o nosso Pai, que jamais nos esquece, que jamais nos abandona e que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar e garantir a vida eterna. Que maior conhecimento ou que maior ensinamento podemos ter e querer transmitir aos nossos filhos? Não é esta a essência das nossas vidas? Não é esta a chama que aquece os nossos corações? Não é esta a alegria do nosso testemunho? O motivo para servirmos e educarmos? Estamos a chegar ao fim. E queremos tirar convosco algumas conclusões. Algumas conclusões para a nossa análise, eventual pesquisa e decisão. Para muitas pessoas o conhecimento é meramente teoria. É um ato intelectual. É um ato da razão. Para nós, adventistas do sétimo dia, o conhecimento é, para além disto tudo, prático, experimental e relacional. Para além do saber, importa saber fazer e saber ser. Deus espera que cada um de nós construa conhecimentos com sabedoria, com discernimento, com equilíbrio e com coerência entre o saber e o fazer, entre o dizer e o ser. Somos, por isso, convidados a sermos mordomos do conhecimento, a sabermos administrar cuidadosamente o conhecimento que possuímos, eliminando o que não interessa e retendo o que é essencial, tal como a peneira retém o principal da farinha. Enquanto educadores que somos, pais, membros de igreja, profissionais de educação, cabe-nos a nós educar as crianças e jovens que Deus nos confia, divulgar aquilo que conhecemos, aquilo que sabemos, educá-los para este mundo, mas sobretudo educá-los para a pátria celestial. E desta forma, é necessário analisarmos as nossas escolhas, as nossas estratégias educativas. Será que neste capítulo da nossa responsabilidade, o conhecimento que possuímos é meramente teórico e nada prático? O que é que será que nos falta para decidirmos colocar na prática o que possuímos e aceitamos como teoria e como sendo a vontade divina? Que decisões Deus espera que façamos? A realização do culto familiar a cada dia nos nossos lares? Será que é essa a decisão que Deus espera de nós? Será que a decisão que Deus espera é que os nossos filhos sejam envolvidos nos bons programas que os vários ministérios da Igreja proporcionam? Será que o que Deus espera que façamos e decidamos de uma vez por todas é educar o nosso filho numa escola adventista? Para sermos bons e fiéis mordomos, temos que conhecer
temos que acreditar, temos que decidir, temos que aplicar. Por isso terminamos com um apelo para cada um dos pais, das mães, membros de igreja e profissionais de educação aqui presentes. Enquanto mordomos do conhecimento de Deus, enquanto educadores, envolvidos e consagrados, existe a sabedoria vinda do alto, discernimento, equilíbrio, e que as nossas escolhas para a educação das nossas crianças e jovens sejam coerentes, úteis, agradáveis aos olhos de Deus e centrados na vida eterna. Amigos, crianças e jovens, jamais se esqueçam, pela vossa vida fora, tentem peneirar os conhecimentos e as vivências e tentem reter o que Deus quer para cada um de vós. Que juntos possamos aguardar ativamente a vinda do nosso Salvador a este mundo e esse momento solene e especial, o de estudarmos, o de sermos educados pela eternidade na escola do céu, pelo Mestre dos Mestres. Que Deus abençoe cada um dos seus filhos. Que Deus abençoe a educação adventista no mundo, em Portugal e na Ilha da Madeira. E que jamais nos esqueçamos que o conhecimento que possuímos pode transformar vidas. E se algum de nós se sente com falta de coragem ou com falta de conhecimento, deixo-vos com o último texto bíblico de Tiago 1, versículo 5. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Por isso, prezada amiga, prezado amigo, prezada criança, prezado pai, prezada mãe, se há falta de sabedoria, que cada um de nós tenha uma dose de atrevimento para, junto de Deus, buscar essa sabedoria, porque Ele está de braços abertos para nos conduzir e para nos dar. Por isso terminamos com este forte apelo para cada um de nós se atreva a, junto de Deus, buscar a sabedoria maior. É a nossa oração e o nosso desejo. Amém.
Vamos, com grande alegria, terminar o culto desta manhã cantando as estrofes do hino 477. Sábado e pela oportunidade de estarmos contigo em adoração e em louvores neste lugar. Obrigado porque nos dás um conhecimento que pode e que mudou a nossa vida e que pode mudar a vida dos nossos filhos e de todos quantos aqueles que convivem ao nosso lado. Dá-nos coerência para aplicarmos na prática o conhecimento que possuímos. Acima de tudo, ajuda-nos a educar as nossas crianças e filhos para o lar eterno. Ajuda-nos nesta grandiosa tarefa. Abençoa e guarda-nos. A todas as crianças e jovens aqui presentes, derrama o Teu Santo Espírito. A todo o pai, a toda a mãe, a todo o avô, a avó, a todo adulto oficial e membro da Igreja do Funchal, que a todos nos dês esta esperança e esta bendita certeza de que um dia estaremos no lar celestial a aprender eternamente através do Mestre do Mestre, Jesus Cristo. Despedimos-nos na certeza de que nos darás a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém.